Olá, eu sou Cris Olivieri e vou falar hoje sobre questões jurídicas que estão vinculadas à gestão da cultura. Eu sou advogada, trabalho nessa área de arte e cultura há mais de 30 anos e vi bastante como esse assunto foi sendo transformado no decorrer do tempo. Então, se antigamente a gente tinha gestores e produtores que aprendiam na vida fazendo, né, e com certo atropelo, e às vezes com muitas coisas emergenciais acontecendo ao mesmo tempo, hoje o que a gente vê no gestor de cultura é uma atuação bastante mais profissional, de pessoas que se preparam para estar naquele lugar. A gente tem uma série de cursos, de universidades, de pós-graduação que existem hoje, que foram nascendo nos últimos 20 anos. Esse curso aqui é um exemplo de uma qualificação feita específica para esse segmento, que não existia antigamente. Então, hoje, o que se espera de um gestor é que ele planeje essa vida, que ele esteja estruturado, que ele saiba quais são todas as questões que estão vinculadas à profissão dele, à atuação, e que ele esteja pronto para gerir todas essas ferramentas. No que diz respeito à questão jurídica, existe uma série de assuntos importantes para o gestor não saber, porque claro que ele vai precisar, em assuntos específicos e mais complexos, de um advogado da área que o possa auxiliar. Mas existem assuntos que eles precisam ter em mente, como é que funcionam os direitos autorais, os contratos, financiamentos, incentivos fiscais e por aí vai. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto mais específico, que é a formalização da atividade do gestor cultural. Então, assim, muitos dos artistas e dos gestores começam fazendo, são apaixonados pela sua profissão e, a partir daí, a escolhem e seguem. As primeiras atividades, muitas vezes, são feitas com a pessoa física, às vezes na informalidade, nas relações de amigos. Mesmo quem se forma, vai para uma universidade, normalmente faz assim o que a gente chama de freela, né, nesse segmento. O que é importante é o gestor ter em mente de que a formalização em algum formato é muito, muito importante. Então, assim, se você um gestor que não tem nenhum contrato social, não tem nota fiscal, não tem como se colocar no mercado de uma maneira bastante profissional, você perde muitas oportunidades. Por quê? As empresas patrocinadoras, elas têm dentro delas um setor de compliance, de governança, que solicitam que as pessoas contratadas, patrocinadas, tenham uma empresa, tenham CNPJ, né, o Cartão Nacional de Pessoa Jurídica, né, um registro na Receita Federal, que eles tenham um currículo, enfim, que eles se apresentem de uma maneira bastante profissionalizada. Ah, mas não existe nenhum patrocínio para pessoa física? Às vezes existe, mas sempre são valores muito mais reduzidos. Os editais públicos seguem na mesma mão. Você tem alguns prêmios que são dados para pessoa física, mas a maior parte dos prêmios, dos editais, dos concursos públicos, são para produtoras culturais ou para as instituições culturais, né? Institutos sem fins lucrativos, cooperativas. O valor que fica para as pessoas físicas é muito menor. Então, é muito importante que, se você é um gestor cultural, se você é um artista e pretende seguir nessa profissão, que você comece a pensar na formalização. Hoje, a gente tem uma coisa importante, que é a seguinte: foi criado, diferente do que era no passado, quase que uma escada que as pessoas podem ir subindo aos poucos conforme as suas atividades vão sendo maiores ou mais formais e mais profissionais. Então, o gestor, ele pode começar sendo um microempreendedor individual, que nada mais é do que uma pequena estrutura que pode faturar ao redor de R$80 mil por ano e que você paga uma mínima taxa por mês, mas passa a ser uma pessoa jurídica. Você emite nota fiscal, tem uma conta bancária específica para isso e começa a montar a sua estrutura. Nem todas as atividades podem ser MEI, mas lá no texto que eu escrevi, você tem lá o acesso ao portal do empreendedor, onde você pode olhar o que é que pode ser MEI, o que não pode ser MEI e como é que funciona. Para depois de ser MEI, ou se você não puder ser MEI logo de início, você ainda tem o microempreendedor, você tem as pequenas empresas. Então, é como se fosse, aos poucos, crescendo e entendendo melhor o que é ser um empreendedor, dono do próprio negócio, gestor das suas próprias coisas. E você vai crescendo e você pode também, dentro dessa estrutura,
seguir sozinho, né? Hoje você tem formatos de empresas individuais e você tem formatos de empresas com sócios. Então, você pode ter um sócio, parceiro, que se junte com você para vocês montarem uma sociedade limitada ou algum outro tipo de empresa que faça sentido. O importante é ter claro que essa formalização ela é relevante para a manutenção da sua atividade. Para além de ser uma empresa, existem muitas situações na área da arte em que você tem coletivos, né? Super recorrente, né? O coletivo nas artes visuais, mesmo na música e tal. Do ponto de vista da arte, a gente compreende que o coletivo é um grupo, que trabalha junto, que se apresenta junto, que é uma unidade. Mas do ponto de vista jurídico, se vocês não têm uma empresa que agrega esse coletivo, ou se vocês não têm uma instituição sem fins lucrativos ou são cooperativados, uma pessoa vai ter que, através da sua própria empresa ou pessoa física, representar esse coletivo. Então, é importante que isso também seja formalizado dentro de alguma estrutura. Se a atividade que vocês estão planejando fazer, ela não tem finalidade lucrativa, ou seja, o objetivo é atender a sociedade, todos os retornos da sua atividade atender a sociedade, você pode montar uma instituição sem fins lucrativos. Claro que as pessoas que trabalham para que essa missão seja alcançada, elas são remuneradas. Mas o eventual dinheiro que sobrar, que ficar mais dentro dessa instituição, não pode ser distribuído. Tem que ser aplicado numa missão. Se, na verdade, o trabalho é vinculado a uma gestão para que a gente possa realmente ganhar dinheiro e investir de alguma outra maneira, é melhor seguir por uma empresa. Alguns grupos optam por serem cooperativados. A cooperativa nada mais é do que uma estrutura, assim, é um guarda-chuva aqui em cima, em que você tem vários grupos, né? A gente tem grandes cooperativas de teatro, de circo. O grupo fica embaixo da cooperativa. Ele usa a estrutura administrativa, fiscal e burocrática da cooperativa, mas ele não precisa montar uma empresa para si mesmo. Ele é um cooperativado. E ele usa a documentação fiscal e ele paga uma taxa para essa cooperativa, claro, para que ela possa oferecer todos esses serviços e toda essa estrutura. Então, assim, se você tem essas estruturas, seja ela qual for, de que tamanho ela for, você vai criando um histórico, né? Você vai, junto com toda essa, com essas empresas, você passa a emitir notas fiscais e passa a ter um currículo comprovado de atividades. Então, daqui a 10, 20 anos, você é uma empresa que tem crédito, que tem um histórico de contratação com várias empresas diferentes, com vários patrocinadores diferentes, com uso dos incentivos fiscais, com editais públicos, e também é uma empresa que tem um currículo apresentado. Você cria um ar mais formal, um ar mais com maior credibilidade das suas atividades. Então, assim, é super importante pensar nessa formalização e fazer um planejamento para que isso possa auxiliar a sua carreira, auxiliar, né, como você vai seguir as suas atividades. Parece complicado e burocrático, mas não é. Você pode ir diretamente nesses portais pegar informações, você pode perguntar para alguém que já tem uma empresa, né? Ou você pode, de verdade, procurar profissionais da área, contadores, advogados, dependendo de como está já a sua situação e o seu tamanho, para que essas coisas possam ser feitas e que você possa seguir essa carreira de uma maneira tranquila. É importante a gente dizer que hoje a área da cultura está um pouco tensa, né? Por conta da pandemia. A arte é a atividade do encontro e a cultura é muito de encontrar pessoas, né? E de botar todo mundo para se relacionar. E a gente está aqui trancado em casa. Mas esse é um momento, porque nos últimos anos pré-pandemia, a área da cultura e do entretenimento cresceu recorrentemente todos os anos nos últimos 10 anos. Então, o que se imagina é que a partir de 2022 seja retomado esse momento de crescimento e, portanto, quem estiver pronto para isso, quem estiver com condições para seguir nessas atividades, é que vai ser melhor, que vai poder pular nessa onda e seguir. Para além disso, é claro que a gente tem que dizer aqui que existem
algumas atividades que talvez não sejam feitas com empresas. Claro que você pode ser um funcionário de uma empresa qualquer, e aí você vai ser seletista, registrado, e aí todas essas questões empresariais não vão estar relacionadas com o seu dia a dia. Mas na área da cultura, que a gente tem muito, realmente são os empreendedores, ou os freelas, ou os freelas fixos, né, que são as pessoas que gerem a própria vida através de uma estrutura formal, sua, né, uma empresa sua, prestando serviço para diferentes instituições, para diferentes empresas, realizando projetos paralelos. Então, é muito importante que você pense nesse caminho e que você se prepare para ir seguindo, para que no futuro você comece pequenininho, mas que no futuro você tenha uma estrutura que atenda ao seu tamanho, atenda aos seus desejos e que você tenha claro para você que a parte técnica jurídica não foi feita para estragar os sonhos, né, as paixões ou os desejos. Ao contrário, ela foi feita para dar essa estrutura para que seja possível você chegar lá. Então, boa sorte, estruture a sua empresa, a sua vida e seja um gestor cultural ou um artista de sucesso. É isso aí.